Bom dia, bom dia! Estamos reiniciando aqui a live. Reiniciando a live. Porque a live caiu, gente. Porque eu não sei. Mas vamos lá. Provérbios 27, a gente vai ler hoje. E o nome dessa jornada é a jornada da sabedoria. Por quê? Porque nós precisamos ter uma boa compreensão da vida. Ter uma boa compreensão da vida vai fazer com que a gente evite muitos problemas. Muitos problemas. Se a gente tiver sabedoria, se ela for a nossa aliada, a gente vai conseguir ser uma mãe melhor, ser uma esposa melhor, ser uma filha melhor, entendeu? Se nós tivermos uma boa compreensão da vida, nós vamos conseguir seguir nessa jornada aí da vida, evitando muitos problemas e sabendo resolver muitos outros de maneira muito mais simples, não é verdade? Então hoje nós vamos ler Provérbios 27. Vamos seguir aí essa jornada comigo. Eu já leio Provérbios quase que diariamente por mais de 2 anos, por quase 3. Não, já completou 3 anos, por mais de 3 anos. E eu sei o quanto que isso tem transformado a minha vida, tem tornado algumas coisas que antes eu encarava com uma grande dificuldade e consigo, né, entender um pouco melhor. Lógico que parece que ainda tem muita coisa para aprender, lógico que parece que nunca é suficiente, lógico que não é porque eu li uma vez, 2 vezes, por 1 ano, por 2, eu tenho que dizer, agora eu já sei de tudo e eu não tenho mais nada para aprender. Pelo contrário. Pelo contrário. Provérbios disse, Salomão disse, que o sábio, ele não se cansa de aprender. Se você realmente quer ser sábio, você tem que saber, a primeira coisa que você tem que saber é que você nunca vai saber de tudo e que você precisa estar sempre, é como se fosse sempre se relembrando, sempre se aperfeiçoando, porque você entende algo para esse tempo, mas daqui a pouco você enfrenta problemas diferentes, daqui a pouco você se depara com níveis de problema maiores, entendeu? Então é isso. Vamos lá, vamos começar com uma oração para que o Senhor nos acompanhe nesse dia, para que a gente possa ser edificado pela palavra, para que ela toque os nossos corações, tá bom? Senhor, muito obrigada por essa manhã, obrigada por esse dia. Muitos ainda nem levantaram, mas que ao levantar eles possam, ó Deus, fazer boas escolhas. Que cada um, Senhor, possa estar, ó Deus, ouvindo a sua voz, discernindo a sua voz, amando a sua palavra, que a sua palavra entre no coração daqueles que nesse momento escolheram sentar, escolheram parar, escolheram priorizar este momento de aprender mais de Ti. Realmente, Senhor, nós queremos a sabedoria. Nós te pedimos que a sabedoria, Senhor, nós te pedimos a sabedoria. Nós pedimos que a sabedoria venha guiar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, que venha, Deus, conduzir aos resultados que nós desejamos para a nossa vida, mas tudo debaixo da graça e do conhecimento do Senhor. Deus abençoe neste dia, Senhor, e que nós possamos entender a importância de estarmos aqui, Senhor, nos alimentando e nos enriquecendo daquilo que é mais precioso, mais valioso do que a prata e o ouro. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E vamos lá. Se vocês estão prontos, vamos começar. Provérbios 27, se você tem uma Bíblia aí, abra sua Bíblia. Eu vou encaminhar aqui a live para alguns amigos meus. Se você tiver alguém que você queira que esteja aqui conosco, aprendendo da palavra, mande para ele, mande para ela e vamos juntos aqui
compartilhar, nos edificar, crescer na graça e no conhecimento. Vamos lá? Provérbios 27. Deixa eu só acabar de encaminhar aqui. E nós já vamos. Vamos. Pronto. Bom dia, Marivânia. Seja muito bem-vinda. Vamos lá. Provérbios 27. Eu vou fazer aqui uma pequena introdução ao livro de Provérbios. Provérbios é um dos livros, né, poéticos da Bíblia. A Bíblia tem 5 livros considerados livros poéticos. São eles Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. O livro de Provérbios predominantemente foi escrito por Salomão, mas tem provérbios de outros autores aqui. Alguns outros autores têm provérbios de Davi, mas predominantemente Provérbios foi escrito, não necessariamente escrito por ele, mas talvez alguns escritores ali da época aprenderam algumas coisas com ele, observaram ele, coisas que ele falava e deixaram escritos. Então, é por isso que ao invés de falar versículo, você vai ver eu falando verso. Vamos supor, Provérbios 27, verso 1. Por quê? Porque por ser um livro poético, ele foi escrito no original em forma de poesia, estrofes e versos, tá? Os outros livros foram escritos em forma de prosa, e é por isso que você vai ver aí algumas pessoas falando verso, ao invés de falar versículo. Mas isso é só uma coisa assim de conhecimento geral, não faz diferença no que Deus quer falar, na interpretação, e se você falar versículo também não tem problema, mas é título de conhecimento só também, tá bom? Provérbios está no Antigo Testamento, tá antes dos livros proféticos, e a gente vai ler hoje o Provérbios 27. Você vai perceber que praticamente um versículo é independente do outro. Normalmente, você vai ver uma história que se completa. Gênesis, você vai ver histórias, né? Que um versículo vai dando continuidade à história anterior. Provérbios não. Provérbios é um livro que praticamente um versículo é independente do outro. É uma mensagem poderosa, praticamente cada versículo. Existem, sim, alguns que são continuidade, mas a grande maioria é um verso independente do outro. Mas vamos lá. Começa assim, ó. Não se gabe do dia da manhã, porque você não sabe o que ele trará à luz. Tipo assim, a pessoa que gosta de garantir, né? Como se você não soubesse que Deus é quem comanda e que algumas coisas podem fugir dos seus planos, né? Então, assim, não conta tanta vantagem. Ah, eu sei que vai acontecer. Eu vou fazer isso e eu sei que a consequência vai ser aquela. Calma, você não sabe o que o dia da manhã vai trazer. Então, não fique se gabando, não fique se orgulhando pelo dia da manhã, porque você não sabe o que o dia de amanhã pode trazer para você. Não é verdade? Verso 2. Deixe que os outros o louvem, e não a sua própria boca. Um estranho e não você mesmo. Sabe aquela pessoa que fica, eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu sou poderosa, eu faço, eu aconteço, eu tenho tal resultado, Não seja a sua própria boca que vai te gabar, que vai falar bem de você. Deixa que outros falem. Você não precisa ficar o tempo todo se reafirmando. Deixa que outros falem de você, tá? Pesada é a pedra e a areia também. Mas a ira do insensato é mais pesada do que as duas. Pesada é a pedra e a areia também. Mas a ira do insensato é mais pesada que as duas. Aqui é uma comparação que ele está fazendo. Se você acha que a areia e a pedra são pesados,
você precisa ver a ira do insensato. É difícil de carregar, é difícil de suportar. A ira de um insensato é mais pesado do que as duas. Verso 4. Cruel é o furor, impetuosa é a ira. Mas quem pode resistir à inveja? Quem pode resistir à inveja? Tipo, você pode até lidar com alguém irritado, com alguém cruel, mas lidar com o invejoso é pior. Lidar com o invejoso é muito pior. Verso 5. Melhor é a compreensão franca do que o amor encoberto. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Sabe o que você está querendo dizer? É melhor quando alguém te fala uma verdade. Uma verdade na sua cara. Existe um jeito de falar lógico, né? Não é assim, aquela crítica construtiva que te deixa mal. Mas você tem que valorizar, às vezes, a pessoa que te fala uma verdade, que chega pra você e fala, olha, não tá legal, não tá bonito, não tá bem apresentado. É melhor a pessoa que te fala uma verdade. É melhor uma repreensão franca do que alguém diz que gosta de você, mas não fala que você tá com alface no seu dente, entendeu? Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém o beijo de quem odeia são enganosos. Melhor é a ferida feita por quem ama. É basicamente o verso anterior, só que em outras palavras. Às vezes uma pessoa que te ama de verdade, ela vai te falar uma verdade que pode doer. E tem gente que vai te, nossa, que linda, te beija, não sei o que, e vira as costas e fala, nossa, entende? Não é sincero com você. Valorize às vezes uma pessoa que você sabe que tá te interessado em você e que vai dizer, não, você tá em pecado, você tá errada, você não tá certa, eu te amo e é por isso que eu tô te avisando, não continua nesse caminho, não tá certo você fazer assim. É melhor a pessoa que vai te falar uma verdade que pode doer. Um amigo de verdade, ele vai dizer, não segue por esse caminho. Não ficou legal. Se eu fosse você, eu não faria isso. Então, lembre-se que leais são as feridas feitas pelo que ama. Mas algumas pessoas que te beijam e dizem, amiga, não sei o que, tá linda, maravilhosa. Não te abre o seu olho. Ele não ama você. Não ama. Quem está farto pisa o favo de mel, mas o faminto até o amargo vira doce. Isso aqui é muito interessante, porque bom dia, Sandra, bom dia, Débora, bom dia, Júlia, bom dia, bom dia. Olha só, tá escrito aqui, ó, quem está farto pisa o favo de mel, mas para quem tá com fome até o amargo é doce. Eu consigo avaliar isso aqui de vários aspectos, tá? E um deles é o seguinte, vamos imaginar aqui a situação que você... Vamos analisar aqui a situação de um casal, tá? Isso serve para emprego, isso serve para vida profissional, isso serve para relacionamento com Deus, isso serve para tudo. Mas vamos avaliar aqui na situação de um casal. A alma farta pisa o favo de mel. Vamos supor que você tá muito bem no seu casamento. Você tá muito feliz. Você tem um homem que te completa, você tem uma mulher que te preenche, super parceiros. Chega aquela oferenda bonita, melosa, bonitona e vem te seduzir. Vem aí te jogar uma seta, vem um bonitão aí te galantear. Você tá farto, você está satisfeito com o que você tem. O que você vai fazer? Pode ser a melhor coisa do mundo. Você não vai se importar. Por quê? Porque você está saciado. Então pode vir um favo de mel, pode vir a coisa mais linda do mundo. Você não vai ligar. Você não vai se importar. Não vai te seduzir. Agora imagina que você tá num relacionamento que você está passando fome.
No sentido de passando necessidade, você não é suprida, você tá carente, você tem uma pessoa, mas ela não te completa, ela não é companheira, ela não te ouve. A primeira pessoa que olha pra você e sorri, você derrete toda. Por quê? Porque a alma faminta, até o amargo é doce. Pode vir a pior pessoa do mundo, você nem vai avaliar, você tá com tanta fome, você tá tão carente, você tá tão emocionalmente dependente, que pode vir a pior coisa do mundo que você não sabe avaliar que aquilo vai ser ruim pra você. Você se entrega. Você tá entendendo? Então você pode usar isso para outros aspectos da sua vida também, né? Às vezes você tá tão deslumbrado com... Isso pode ser pro lado bom e pode ser pro lado ruim. Pode ser pro lado bom, igual eu te falei, que você tá tão saciado com o que você tem, que pode vir a melhor oferenda e você rejeitar. E pode ser pro lado ruim também, que você tá tão contente com o que você tem, que pode vir algo melhor e você não percebe que é Deus querendo te passar de nível. Então você tem que avaliar, porque Provérbios é muito profundo. A palavra de Deus, ela é muito profunda. O que a gente pega para hoje é aquilo que o Senhor vai usar naquele dia. Eu sei que tem gente que lê horóscopo e vai lá e diz o que meus horóscopos têm aqui para dizer hoje. Não, vai para a palavra. O que Deus tem para mim hoje? Qual o direcionamento que Ele tem para mim hoje? Em vez de consultar o horóscopo, consulta a palavra. E eu sei que Deus vai te dar um direcionamento. E pedir a Deus, Senhor, me traz clareza. Será que eu tô rejeitando algo de bom que o Senhor tá me apresentando porque eu tô tão satisfeito com o pouco que eu tenho? Será que eu tô me contentando com pouco? Isso serve pro literal também, literal. Às vezes eu tô tão farta de comida, eu tenho tantas coisas boas à minha mesa. O Arlindo mesmo, eu falo com ele, filho, você tem que trabalhar a gratidão. Porque o Arlindo reclama muito das comidas, de tudo, sabe? Enquanto que eu cuido de um menininho, que eu sou o babá, qualquer coisa que eu coloco pra ele, ele agradece. Tia, muito obrigada. Tia, muito obrigada, a comida tá deliciosa. Enquanto o Arlindo não quer comer, porque... eu não queria isso, eu não queria aquilo. Eu faço carne de boi, ele quer frango. Eu faço frango, ele quer batata frita. Eu faço isso, ele quer miojo. Gente, o Arlindo adora comer miojo. Se eu deixar, a vida dele vai ser comer essas coisas instantâneas. Mas enfim, trabalhar a gratidão. Mas tomar cuidado com isso. Que às vezes o Senhor está me apresentando um favo de mel, mas eu também tô ali tão satisfeito, tão cheio de tanta coisa ruim que eu tô cheia, comi tanta coisa ruim que eu não consigo desfrutar daquilo de bom que ele tá me apresentando. Verso 8 do capítulo 27, tá? Como a ave que vagueia longe do ninho, assim é quem anda vagueando longe do seu lar. Você se cansa. Você imagina um cara que vive fora, uma mulher que vive fora, ciscando na rua e cansa, não pousa, não descansa, sabe? Isso aqui é vários aspectos também. Como o óleo e o perfume alegram o coração, assim um amigo encontra doçura no conselho cordial, Salomão, ele vai falar muito da polidez, da forma certa de falar. Ele vai falar, a palavra branda desvia o furor e a palavra dura suscita a ira. Se você for uma pessoa sábia, se eu for uma pessoa sábia, eu vou saber falar de maneira que não machuque. O que é a polidez? Eu gosto dessa palavra polidez, sabe por quê? Porque eu fui do ramo de rocha ornamental. E eu sei que quando você pega uma pedra bruta na natureza, você extrai um bloco, você desdobra ele em chapas, ela fica bruta. E aí vem o que é o polimento. O que é o polimento? É tornar aquela superfície lisa, de forma que você passe a mão e ela não tá áspera. Você vai pegar uma pia, você vai pegar um piso, você vai pegar uma fachada de um prédio, você vai ver ela toda lisinha, porque passou por um processo de polimento. Sabe o que acontece? O processo de polimento, ele é com abrasivos.
E esses abrasivos, eles vão passando na gente. E a vida é assim. Como um ferro que afia outro ferro. A vida vai nos lixando, vai nos moldando, vai nos polindo. É Deus trabalhando em nós, porque a gente vem bruta. Deus pega a gente do mundo, depois da gente ter, né, se sujado toda, se lascado toda. Jesus nos recebe e começa a trabalhar. Vai doer um pouquinho. É um ferro que afia outro ferro, assim como uma pessoa afia a outra. Às vezes numa conversa, às vezes vai começando a ficar calorosa, marido e mulher, entre amigos, parceiros de negócios. Mas o que acontece? Não, isso aqui não é um atrito para causar separação, não é um atrito para causar, né, a desconexão. É um atrito onde nós estamos nos polindo. Eu tô trabalhando você tá me trabalhando, e daqui a pouco a gente vai perceber que a gente se resolveu. Então, quando ele fala aqui sobre doçura no conselho cordial, encontrar doçura no conselho cordial, tá falando nessa polidez que eu preciso desenvolver quando eu realmente quero ser sábia. Vamos supor que você imagina, eu não sei se você já morou em lugar que tem rio, e lugar que tem rio você encontra aquelas pedrinhas seixos. Seixos são o quê? Pedrinhas tão redondas, tão redondinhas. Gostosa até de pegar. Bom dia, Anderson Bermonte. Bom dia, Juliana. Bom dia para todos vocês que estão aqui nesta manhã. Aquela pedrinha de rio que a gente chama de seixo está polida porque passou um abrasivo ali? Não. Aquela pedra você encontra ela num lugar, mas você pode ter certeza que ela percorreu um longo caminho até chegar ali. E aí aquela pedra de alguma maneira chegou ali, mas ela veio batendo, batendo, batendo. Sabe a correnteza do rio? Uma cachoeira foi arrastando aquela pedra e ela veio batendo, batendo, batendo. Bate aqui, bate ali, quebra uma ponta aqui, quebra uma ponta ali, quebra uma ponta lá. E quando você pega ela lá embaixo, onde as águas já estão mais rasas, onde as águas já estão mais calmas, e aquela pedrinha chega a ser macia, gente. Você já pegou uma pedra de rio, não já? Responde aí, gente. Interage comigo. Uma pedrinha de rio, um seixo, que chega a ser macio. Você segura na mão, você pode apertar. Ela não te machuca. Ela foi polida pelo longo percurso que ela percorreu, batendo as suas pontas, as suas arestas, e se tornando aquela pedra tão bonita de se ver e tão agradável de se pegar, e que embeleza as nossas casas, os jardins de muita gente. Então o Senhor quer nos levar para essa sabedoria que nos torna pessoas que sabem não só a hora certa de falar, mas também sabe a forma como falar. Verso 10. Esse é um capítulo que fala muito sobre a amizade. Não abandone o seu amigo, nem o amigo de seu pai. Não vá à casa do seu irmão no dia da adversidade. Mais vale um vizinho perto do que o irmão longe. Quantas pessoas aqui foram socorridos já na vida por um amigo? Teve um amigo que te escutasse. É o seu amigo que estava com você no dia do seu aniversário e não os seus irmãos de sangue. Já dizia Salomão, valorize essas pessoas. Valorize as suas amizades. Seja leal aos seus amigos. Seja verdadeiro com eles. No dia da adversidade, seu irmão pode estar longe. Os seus parentes podem estar longe. O papai e a mamãe podem fazer vista grossa para os seus problemas. Mas tem amigo que vale mais do que o irmão. A gente vai ler isso ainda. Mas eu quero que você entenda que existe um princípio de honra aí com as amizades. E você vai ser muito abençoado muitas vezes na sua vida pelos amigos. Pelos amigos.
Meu filho, verso 11, seja sábio e alegre o seu coração, para que você saiba responder àqueles que te afrontam. Eu me lembro de uma afronta muito grande que eu recebi. Alguns de vocês aqui sabem que eu passei 2 anos inteiros. Faltou um mês para completar 2 anos. Não. Quase 2 anos. Eu passei longe do meu filho, sem morar com ele. E para as pessoas que ficaram lá na cidade onde eu morava, que ouviram das pessoas que não sou eu, porque nunca ninguém chegou para perguntar, Samara, por que você foi embora? Por que você não está aqui? O que aconteceu? Você abandonou seu filho? Entende? Para aqueles que ficaram, a história que se contava não era a minha versão. Porque toda história existe várias versões, né? Há quem diga que existem 3 versões, é de um lado, do outro e a versão verdadeira. E é lógico que cada um vai contar a sua parte da história. Mas o que acontece é que uma das vezes que eu voltei para ver o meu filho, porque eu ia no Espírito Santo de 2 em 2 meses e por último eu tava indo todo mês para ver ele. E foi uma fase muito difícil, eu não sabia se era pior ficar sem vê-lo ou se era se despedir novamente. E uma prima minha virou para mim e falou bem assim: Samara, eu vejo que você fala na internet, fala nas suas lives que você quer ter mais 3, 4 filhos. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Como que você quer? Gente, isso eu conto como experiência de vida para que você saiba que você vai receber afrontas. Dentro do seu propósito, dentro do seu processo, as pessoas não vão entender. E a culpa não é delas, porque nem você às vezes entende. Só que isso vai acontecer com você para que você seja aprovado. E é isso que vai determinar se você é aprovado ou não. A forma como você se comporta diante disso, porque todo mundo tem afronta. E você não deve culpar a pessoa ou guardar mágoa da pessoa. Mas a história precisa ser contada. Beleza? E aí, ela virou pra mim e falou bem assim: como que você fala que quer ter mais filhos se você não cuida nem do que você tem? Com essas palavras. Com essas palavras. Lógico que é uma prima que eu tenho contato até hoje. Normalmente, eu vou na casa dela. E é um relacionamento que não existe mágoa por isso. Mas eu quero que você saiba que às vezes quando você passar problema difícil, você vai falar, Samara disse que era assim mesmo. Samara passou, superou, então eu vou conseguir também. E aí eu falei com ela assim, na hora eu respirei fundo, eu só não queria chorar. Eu só não queria chorar, porque a vontade era de chorar. E eu disse, Senhor, eu não quero chorar aqui. Porque o Senhor é minha força e o Senhor sabe o porquê que eu estou fazendo isso. E aí eu respondi assim, a primeira coisa é que ele não está comigo porque ele não quer. Porque eu sei que se eu trouxer ele agora vai ser uma atitude egoísta. De querer só satisfazer a minha vontade. E ele está com a segunda pessoa que mais ama ele no mundo. Porque o pai e a mãe amam o filho como ninguém. Como ninguém. A pessoa que mais te ama na sua vida é o seu pai e a sua mãe. E ele não estava comigo, mas estava com o pai dele. Ele não estava com outras pessoas. E o pai dele fazia questão dele estar. Ao ponto dele ter entrado na justiça para tirar ele de mim. Para que eu não pegasse. Porque realmente ele queria ter o filho perto. E eu entendo ele querer, porque eu também quero. Só que a gente conseguiu se alinhar ao ponto de dividir isso, sabe? Você ficou 2 anos, agora é minha vez, e ele desistiu do processo. Mas enfim, o que eu quero que você saiba é que a sabedoria, ela vai te dar as palavras certas na hora certa. Adiantaria eu falar, você é uma brigar ali. Você não sabe o que eu tô passando. Sabe, eu poderia ter tido essa reação. Eu não acredito que você tá falando isso comigo. Você não sabe da minha dor. Você não conhece a minha intimidade. Nunca ela ia entender.
ela não vai entender. Diante das afrontas que você vai passar na vida, as pessoas não vão te entender. Eu sei que pode parecer difícil certos dias, mas você não entrou nessa live só para buscar sabedoria. Você entrou aqui porque Deus quer falar com você hoje. Que Ele está com você e Ele está vendo as afrontas. Mas você não deve odiar essas pessoas, sabe por quê? Porque o ódio, o rancor, ele só vai servir para você te fazer mal. E enquanto as pessoas estavam me afrontando, eu estava jejuando. Enquanto as pessoas estavam me afrontando, eu estava levantando na madrugada e buscando a presença de Deus. Enquanto as pessoas estavam me afrontando, eu estava dormindo 1h da manhã e levantando 3 e fazendo propósito de banho frio. Enquanto as pessoas estavam me afrontando, eu estava escrevendo meu livro. Enquanto as pessoas estavam me afrontando e dizendo tudo que queriam de mim, sem eu ter o direito de me defender, Deus estava trabalhando a meu favor. Eu estava semeando na vida das pessoas. Eu estava trabalhando porque eu sabia que Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam. E a sabedoria, ela vai te levar para um caminho em que você não vai perder o seu tempo tentando se justificar. Deus vai te dar as palavras certas para você responder àqueles que te afrontam. A jornada da sabedoria é para que você caminhe por uma vida em que você vai prosperar dentro do propósito de Deus, em que você vai ter relacionamentos dentro do propósito de Deus e sem problemas que você não saiba resolver. Perceba, não é sem problemas, é com problemas, mas com problemas que você saiba resolver com sabedoria. Porque se naquele momento eu brigo, eu bato, eu avanço, eu agrido, eu só ia mostrar que Deus não está na minha vida e que eu tô fazendo tudo na força do meu braço. Mas eu escolhi confiar que Ele é o meu justo juiz. Eu escolhi confiar que Ele é quem me justifica. O que você faz com as afrontas que te fazem? Você vai pra briga? Você vai xingar a altura? Você vai ofender a altura? Você vai falar não? E você que isso, que aquilo e que aquilo outro? E você que nem filho tem? E você que isso e que aquilo e que aquilo outro? E sua mãe que isso? E seu fulano que isso? Aonde que ia me levar? Ia trazer qual resultado para minha vida e para a vida dela? Ame as pessoas e entenda que as atitudes dela não é ela. Não é essa pessoa. A sua luta não é contra a carne e o sangue. Você está gerando sentimentos ruins e está odiando quem você deve amar. Quando você tem que odiar e lutar contra aquele que é o inimigo da sua alma que está usando essa pessoa para te afrontar. Com sabedoria você vai saber responder a quem te afronta. E olha, vai vir muita afronta. Não é só confronto, porque o confronto é muito bom. É afronta de verdade. Pessoa querendo te tirar do eixo. Pessoa realmente querendo te desvalorizar. Pessoa querendo te diminuir. Pessoa querendo questionar a sua sinceridade com Deus. Pessoa querendo questionar o seu caráter, a sua índole. E Deus permite porque é nessas horas que você realmente vai mostrar se você é cristão de verdade e tem um relacionamento com Deus ou não. Porque aqui em Provérbios fala,
Se no dia da adversidade você se mostrar frouxo, se diante de uma afronta você se mostrar frouxo, aí você é frouxo de verdade. Aí você não é forte em Deus de verdade. É nessas horas que eu mostro. É no dia da dor, é no dia da tristeza, é no dia que as coisas não são do meu jeito, no dia que as coisas não fluem do jeito que eu queria, é em dias comuns que eu não vejo nada sobrenatural acontecer, que eu mostro se eu realmente sou leal e sou fiel àquilo que eu digo acreditar. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Quando algo fizer sentido pra vocês, vocês vão colocar essa figurinha aqui, ó, virando estrelinha, tá? Que é a figurinha que me representa e que te representa, porque você nasceu pra brilhar. Vamos passar aqui um pouco mais corrido e aí a gente volta, talvez, se alguém tiver alguma dúvida ou algum verso que chamar a atenção, que senão a gente vai falar de um a um e é o que eu disse, né? Provérbios é praticamente um verso independente do outro. Cada verso, ele fala uma lição de vida e não dá para aprofundar em todas as lives. Por isso que você tem que estar todo mês aqui relendo comigo, porque em um mês o Senhor vai falar mais forte num verso, no outro mês o Senhor vai falar mais forte em outro, entende? Eu leio Provérbios há 3 anos diariamente, e desde a minha adolescência eu conheço esse livro, mas quase que diariamente é há 3 anos, e todas as vezes que eu leio, o Senhor me ministra algo diferente. Todos os dias que eu leio, algum verso me chama atenção diferente. Por quê? Porque a Samara que leu Provérbios há 1 ano atrás não é mais a mesma. A minha compreensão de vida hoje é outra. E a Bíblia é um livro de repetição, de memorização, de escrever, de atar, de relembrar, de inculcar, de você ler, escrever, memorizar, ler em voz alta, escutar alguém falando sobre, colocar áudio lá do Cid Moreira, que o Arlindo fala que parece... Ele imita a voz. Provérbios. Arlindo imitando é muito engraçado. Repetição. Repetição vai fazer você memorizar, porque o problema das pessoas é de memória, tá? Então vamos lá. Vamos ler mais corrido e se algum chamar a atenção, vocês podem perguntar aí que a gente volta. Verso 12. O prudente vê o mal e se esconde, mas os ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências. Eu não consigo passar direto. Ó, o prudente vê o mal e se esconde. Cara, você tá vendo que você vai lá naquela festa, vai ter gente bonita, vai ter alguém te oferecendo droga, vai ter uma mulher se esfregando em você. E você não vai resistir, você vai cair. Não, você não tá sendo prudente. Você tá vendo que o trem vai dar errado. Se você é prudente, você vai antecipar, você não vai se meter naquilo. Ah, eu tô deixando a pornografia. Tá deixando a pornografia? Tá lutando pra abandonar essas velhas práticas, porque você entende que não faz bem pra você? O que você vai fazer? O prudente... O prudente, o que ele vai fazer? Eu sei que a rede social, nesse momento, não serve para me trabalhar. Não trabalho com internet, então você não precisa, tá? Deixa o celular de lado. Sai daquele grupinho lá dos seus amigos que são depravados, que só compartilha bobeira. Sai do grupo dos amigos, do grupo da empresa, do grupo das amigas, que só faz fofoca. O prudente, ele vê o mal. Esse grupo aqui não me compartilha nada de bom. Eu vou sair. Você vai parecer covarde, mas é aí que você tá sendo forte. Tô largando os vícios, tô largando a bebida. Você vai sentar no bar com seus amigos? Não, você não vai resistir à tentação. E aqui em outros aspectos da vida, né? Que se tome a roupa daquele que ficar por fiador de um estranho. Que ele sirva de penhor quando ele se obriga por uma mulher estranha. Isso aqui é o quê? Pegou a mulher do outro. Você vai ver que em Provérbios
condena muito o adultério, muito a prostituição. Porque os pecados cometidos na carne trazem sérias consequências para a alma e é muito tempo para se limpar. É muita entrega para depois você conseguir tirar essas marcas de você e do seu corpo. É um acesso que você dá para o inimigo da sua alma quando você se deita com alguém que não é o seu marido, quando você se deita com várias pessoas, quando você dá acesso à pornografia, quando você se deita com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, quando você se deita, quando você faz sexo, tudo isso, gente, você dá acesso ao seu corpo. E isso aqui você pode procurar aí com outras pessoas para falar mais profundo sobre isso. Eu aprendi para mim, mas não tenho capacidade de explicar muito bem sobre isso. Mas você pode procurar aí e são sérias consequências. É muito tempo, sua mente fica comprometida, sua vida financeira. Gente, a vida financeira é muito afetada por uma vida sexual disfuncional, por uma vida sexual que não é dentro dos princípios de Deus. Ah, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Você pode ver a pessoa às vezes fazer muito dinheiro, mas perde muito dinheiro. A pessoa que está sempre quebrando empresa. A pessoa que não para. Não para. Toda a sua vida é comprometida por pecados na área sexual. E eu sei do que eu estou falando porque eu vivi muito disso. 14. Se alguém bendiz o seu vizinho em voz alta logo pela manhã, sua bênção soará como maldição. Isso aqui, gente, é tipo aquele bom senso, sabe? Quem já acordou numa casa com alguém, vamos supor, você foi para um retiro, ou você foi para umas férias e se juntou com alguns amigos, ou você tem aquele vizinho que logo de manhã já é escandaloso, já acha que você tem que acordar, não é que você tá de mau humor, mas de manhã você é mais calmo, de manhã costuma você ser um pouco mais tranquilo. Então pare de ficar gritando no ouvido dos outros de manhã, sabe? Olha como é que Salomão ele é abrangente, ele fala de coisas extremamente sérias e fala de bons comportamentos também do dia a dia que pode te evitar ter problemas, né? Aí você fica, acordou bem não, que não sei o quê, e a pessoa vai se irritando com isso, sabe? Isso é questão de bom senso. Dá um bom dia educadamente para os seus amigos, para o seu estudo de manhã, chega, cumprimenta educadamente, né? Chegou na escola, no serviço de manhã, não seja escandaloso, achando que a pessoa tem que acordar soltando fogos, não. Calma, né? Segura aí a energia, use do bom senso e seja mais agradável com os outros, né? Verso 15. A goteira contínua no dia chuvoso e a esposa briguenta são semelhantes. Você vai ver Salomão falando disso algumas outras vezes também. Sobre essa questão da mulher ser muito faladeira. A goteira que pinga. E fica ali, batendo na tecla, batendo na tecla, batendo na tecla. Que Deus nos ajude, mulheres. Que Deus nos ajude a ter a sabedoria de saber a hora de calar e que não é por muito falar que seremos ouvidas. Ah, mas Samara, então se você tá falando isso aí é porque você deve ser uma mulher que sabe a hora de falar. Eu provavelmente em alguns momentos eu posso ser essa goteira pingando. Só que eu não tô aqui porque eu sou perfeita, eu tô aqui porque eu quero melhorar. Senão eu vou fazer o meu marido ter vontade de ficar mais na rua do que em casa. Ter mais prazer em conversar com os amigos do que comigo. Porque senão eu vou ficar, né? Pinga, pinga, pinga. É irritante. É um defeito. Daqui a pouco a casa tá toda molhada. Porque eu sou essa chata que falo demais e falo na hora errada. 16. Contê-la seria conter o vento. Seria como pegar o óleo com as mãos. Não tem como. Você que é um homem que não casou ainda, então observe essa questão aí. A pessoa mostra os indícios desde quando ela é solteira.
se ela é faladeira demais. Então que o Senhor nos ajude a ser essa mulher que sabe a hora de falar. Eu sou de Deus, meu marido é de Deus, se alguém pode mudar ele é Deus, e se alguém pode me mudar é Deus. Então acho que é melhor a gente falar com quem ele é dono, quem é dono dele, que pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo e do que for. E há uma grande possibilidade também de quem está precisando de mudança ser quem está falando, e não a outra pessoa. E eu sei que o Ricardo vai usar tudo isso contra mim ainda hoje. Aí tá. Você vai usar tudo contra mim ainda hoje? É forte, Deus. E tá aqui na minha frente. E ele vai usar tudo isso contra mim ainda hoje, tá vendo? Vamos lá. Aí nós entramos naquele verso que eu já mencionei aqui hoje. Eu nem sabia que estava nesse capítulo. Porque você lembra do verso, mas às vezes você não lembra onde está. O ferro se afia com o ferro em uma pessoa pela presença do seu próximo. Gente, se tem um lugar... Quem aqui já morou em hostel? Ou quem aqui já compartilhou casa com alguém que não seja pai, mãe, marido, filho, sua família? Quem aqui já compartilhou com quem não é sua família? Ou já morou em hostel, ou em república, ou em algum outro lugar que tivesse que compartilhar. Se tem um lugar que você é afiado, é compartilhando. Compartilhando. Eu morei 10 meses com 4 meninas e nesse período passou algumas outras, mas fixamente foi eu, Jéssica, Sabrina e Priscila. E nesse período nós nos afiamos muito. Porque uma capixaba, uma goiana, uma mato-grossense e uma mineira. Uma que já foi casada, uma que tem filho, outra que não foi casada, outra que já teve namorado, outra que nunca nem namorou. Uma que morava com o papai e com a mamãe, outra que morava com o marido, outra que morava sozinha, outra que foi mãe dos irmãos. Você imagina criações totalmente diferentes, idades diferentes. Idades diferentes. Agora nós temos 36, 33, 28 e 25. Há 2 anos atrás a gente era 2 anos mais nova. Então você imagina aí como que é 4 mulheres com algumas outras que às vezes passava pela casa, ficava um mês, ficava algumas semanas. Mas a gente entendeu, lendo Provérbios, que a gente lia Provérbios juntos, a gente fazia jejum de 3 dias juntas, a gente corria juntas, a gente fazia academia juntas, a gente agora tá escrevendo um livro juntas, porque as nossas diferenças não impediram que a gente entendesse o valor uma da outra para Deus. E teve atrito, sim. Uma dizia, você tá fazendo isso errado. A outra dizia, você está fazendo isso errado. Mas isso aqui você precisa melhorar. Mas você precisa aprender a cozinhar. Você não limpou o fogão direito. Você tá com roupa de academia o dia inteiro. Para de dormir, você tá dormindo demais. Você tem que emagrecer. E a gente ficava assim. Porque a gente tinha liberdade de causar feridas de amigas umas nas outras. E eu me lembro muito bem um dia que a gente estava lendo Provérbios e Deus falou com a gente sobre amar a repreensão. Nós vamos chegar nesse verso aqui. O que é amar a repreensão? É você ser sábio. Mas amar a repreensão de quem? De quem tem o resultado que você quer para sua vida e que vê também que está se esforçando. Não é quem não está fazendo nada para mudar a própria vida, não tem autogoverno te dizer o que você tem que fazer. Não. A gente estava ali no contexto em que a gente estava no mesmo caminho de busca. E uma tinha algo que a outra precisava. E a outra tinha algo que a outra precisava. O ferro afia outro ferro. E o próximo afia o outro. E eu tenho certeza que muita coisa me melhorou ali. Mas, Samara, eu te conheço e você tem um monte de coisa para melhorar. É óbvio, se eu tivesse perfeita, o Senhor já tinha me levado. Eu tô aqui porque eu ainda preciso evoluir muito.
E é por isso que eu estou aqui lendo Provérbios também. Porque eu reconheço que eu preciso de mudar. É como a luz da aurora, Provérbios 4:18. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Sabe o que não pode? É você se encontrar comigo daqui 1 ano e eu não estar melhor do que o que você está me vendo aqui hoje. É você pegar uma live de 1 ano atrás e dizer, nossa, nessa época aqui, Samara ganhava mais dinheiro, Samara estava mais bonita, Samara estava mais sábia, Samara estava com mais habilidades do que tem hoje, Samara estava mais... alguma coisa de boa eu estava mais naquela época. Não. Cada vez que você me encontrar, cada vez que eu te encontrar, você tem que estar mais saudável, mais bonito, mais agradável, com novas habilidades, mais inteligente, mais rico, com mais dinheiro na conta. Tem. É crescer, é evoluir. Os seus relacionamentos têm que estar melhor. Às vezes, você tem que estar até com mais filhos. Você tá entendendo? Porque é prosperar. A natureza prospera. Os animais prosperam. Tudo que Deus fez é para prosperar. E tudo que é de bom. Tudo que é fruto do Espírito. Tudo que é de bom. Quem cuida da figueira comerá do seu fruto. Verso 18. Quem cuida da figueira comerá do seu fruto. E o que trata bem o seu senhor será honrado. Sabe aquela pessoa que despreza o patrão? Que trata mal a pessoa para quem ela trabalha? Que despreza, que olha, que fala, ai, lá vem aquele chato. Lá vem aquele babaca, faz aquele serviço e não honra o seu patrão. É um problema isso. Se você cuidar da figueira, se você cuidar das suas coisas, você vai comer do seu fruto. Se você cuidar da sua esposa, você vai comer do seu fruto. Se você agradar a sua esposa, se você cuidar da sua terra, se você cuidar dos seus negócios. Tem gente querendo tocar as coisas à moda, vão-se embora, jogando as coisas para debaixo do tapete e achar que tudo vai se resolver sozinho. Não. Cuida das suas coisas, cuida do seu corpo, cuida de você, cuida dos seus filhos. Coloca energia nisso e você vai colher e vai comer dos seus frutos. Comer dos seus frutos não é, às vezes, literal. Ele usa uma expressão aqui de uma árvore literalmente para que vocês entendam. Se você não cuidar da sua árvore, se você não podar, se você não adubar, se você não preparar a terra, se você não deixar no sol, vai dar fruta? Não vai. Verso 19. Como a água reflete o rosto, assim o coração reflete o que a pessoa é. Como assim o coração? A água reflete o rosto, o coração reflete o que a pessoa é. Como que eu vou conhecer o coração? Aí, por isso que você tem que ler Provérbios inteiro. Por quê? Porque lá no outro verso diz que para você conhecer o coração de uma pessoa, você tem que ouvir o que ela fala. Ah, mas como eu vou conhecer o coração de alguém? Conversa um pouco com ela. Conversa um pouco com ele. Veja o que sai da sua boca. Se a palavra que sai da boca dessa pessoa é reclamação, murmuração, fala mal dos outros, só conta desgraça, só xinga, só fala de ódio, só fala de rancor, só fala coisa ruim. Sobre o que ela conversa? Sobre o que ele fala? A boca fala do que o coração está? Do que o coração está o quê, Ricardo? A boca fala do que o coração está? Tá cheio. Do que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. O que que tem na boca dessa pessoa? Ah, eu tenho medo, eu tenho preocupação, eu tenho ódio, eu tenho mágoa. Não, nenhuma palavra de fé. Se você quer saber o que tem no coração, deixa a pessoa falar. Ai, mas eu não conheço. Tem como conhecer sim. Só que às vezes, sabe o que é? Você fala demais. Você fala demais, não deixa os outros falarem. Você não se interessa pelo outro. Você começa a gostar de uma menina, começa a gostar de um cara. Você só quer beijar, 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 beijar. Pega, 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 beija, 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 arrasta, arrasta, arrasta. Lambe, lambe, lambe. E você não sabe o que a pessoa tem no coração.
Aí depois você passa a fase do beijo, do lambe, do se esfrega. Vai sobrar o quê? O que ele tem no coração. E você não sabe o que ele tinha antes, mas ele vai te entregar depois. O que tem no coração. Se for uma pessoa exposta, assista as lives. Vê o que essa pessoa fala. O que ela ocupa o seu tempo. E cuidado com aquelas pessoas que não falam. Cuidado com aquelas pessoas que não falam. Muito cuidado. Cuidado com quem fala demais e cuidado com quem fala de menos. Nenhum extremo é inteligente. Nenhum extremo. Nenhum extremo é bom. Dorme demais ou não dorme nada. Come demais ou não come nada. Come demais, obesidade, não come nada, anorexia. Entendeu? Extremamente limpo, perfeccionista, toque, uma disfunção, problema no cérebro, porco demais, desorganizado demais, desleixo. Você tá entendendo o que eu tô falando? Santo demais, perfeito demais. Canonizado demais, e eu nunca beijei, eu nunca usei droga, eu nunca bebi, eu nunca prostituí, eu sou perfeito, e eu sei que Deus me ama, porque eu nunca roubei, nunca matei, eu não falo mal de ninguém, eu não tenho inveja de ninguém, eu sou perfeito. Não, eu sou o que eu sou. O outro extremo. Todo homem é pecador, a carne é fraca. Deus me aceita do jeito que eu sou e eu não preciso mudar. Vocês estão entendendo os extremos que eu tô colocando aqui? A sabedoria, ela vai te levar para uma moderação. Não é onde você aceita o pecado, mas é onde você entende que não existe ninguém perfeito. Não é para onde você aceita qualquer coisa, mas é onde você entende que a pessoa tem que lutar e trabalhar para ser melhor todos os dias. E você vê um progresso. E não de alguém que retrocede, de alguém que para, de alguém que não busca, de alguém que não diz eu preciso de ajuda. Eu não sei de tudo. Eu preciso aprender, eu preciso me aperfeiçoar, Deus me ajuda. Eu não tô tendo resultado aqui, eu preciso que o Senhor me molde. O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Vocês estão entendendo? Então o coração reflete quem a pessoa é. Quem a pessoa é aquilo que ela fala, porque o que fala sai do coração. Mas xinga, fala de ódio, fala de morte, é orgulhoso, eu sou bom, eu sou o tal, ou eu não sou ninguém, eu sou uma bosta, ninguém me ama. Não é nenhum nem outro, gente. Você não é o rei da cocada preta. Mas você também precisa saber que você tem o seu valor. Mas, Samara, é muito difícil isso. Ou eu me valorizo, ou eu... Não é ou eu me valorizo ou eu me desprezo. Existe muita coisa entre uma coisa e outra. Onde eu sou realista sobre quem eu sou. E eu analiso os meus resultados. E eu, de vez em quando, eu pergunto para alguém e falo, o que você acha? Onde você acha que eu devia melhorar? De vez em quando você tem que fazer essa pergunta. E se é uma pessoa que diz, o problema pode ser a pessoa. Mas se um monte de gente está me apontando a mesma coisa, se um monte de gente me aponta e me diz, Samara, eu acho que você tem que dar uma atenção melhor nisso. Samara, eu acho que você tem que dar uma atenção melhor nisso. Eu vou precisar reavaliar, ligar uma luzinha vermelha aqui, ó. Já 2 pessoas falaram a mesma coisa.
3 pessoas falaram a mesma coisa. Eu saí de 3 trabalhos pelo mesmo motivo. Eu larguei 2 maridos pelo mesmo motivo. Será que o problema é o marido ou sou eu? E ainda que eles tenham os problemas dele, eu também tenho algum problema. Porque o denominador comum aí é o que eu sempre falei. Quando eu separei a segunda vez, eu tô me avaliando se avaliei você, tá? Não vem me avaliar minha vida, não. Avalia a sua vida. Tá bom? Cada um olha pra dentro de si. Quando eu separei do segundo casamento, eu falei assim: se o problema fosse o primeiro marido, o segundo casamento tinha dado certo. O denominador comum aí entre os dois sou eu. Ainda que eles já tenham tido relacionamento, já tenha sido separado antes. Mas eu não vou avaliar ele, eu vou avaliar eu. Autorresponsabilidade, autoavaliação. Uma jornada interna. Então, o que tá no meu coração? Vamos lá, o mundo dos mortos, verso 20 do capítulo 27 do livro de Provérbios. O mundo dos mortos e o abismo nunca se fartam, e os olhos do ser humano nunca se satisfazem. Ó, olho grande. Quer mais, quer mais. Vou mais rápido aqui, hein? Como o crisol prova a prata e o forno prova o ouro, assim o homem é provado pelos elogios que recebe. Isso aqui tá muito autoexplicativo. Eu quero falar de todos os versos, mas a gente precisa terminar. Depois, se vocês quiserem alguma explicação de algum verso, uma compreensão melhor, vocês me chamam aí no direct. Entra no nosso grupo, tá? E a gente vai conversar melhor. Mesmo que você moesse o insensato como se soca o cereal no pilão, a tolice não se afastaria dele. Gente, fique em paz. Tem gente que vai apanhar da vida e não vai aprender. Envelhecer não é sinal de amadurecimento. Envelhecer não é sinal de sabedoria. Não. Tem gente que vai ficar velho e tolo. Tem gente que vai envelhecer e não vai aprender. E infelizmente ele vai apanhar muito da vida e das circunstâncias, mas não vai se deixar moldar. Não vai se deixar moldar. Infelizmente. Mas isso aqui é pra gente avaliar. Avaliar se nós não somos essa pessoa. Que às vezes está sofrendo tanto e repetindo a mesma aprovação, o mesmo problema. Tem anos que eu tô com problema financeiro. Não tá certo. Não tá certo. Tem 10 anos que eu brigo com meu marido pelo mesmo motivo. Não tá certo. Quando eu consigo conquistar alguma coisa, de repente as coisas não vão bem. Não tão certo. Como que eu vou achar que isso tá certo? Não tá, eu tô sendo alguém que estou apanhando, estou sendo provado, estou sendo socado, amassado, sofrendo e tô voltando pra estaca zero. O que eu não estou conseguindo? Mudar. Pergunte pra Deus. Procure conhecer o estado das suas ovelhas e cuide dos seus rebanhos. Procure conhecer o estado, como está a minha empresa, a saúde dos meus negócios, como está o meu filho, como está meu marido, como está a saúde do meu casamento. Não, eu sou negligente, eu acho que tudo se resolve sozinho, eu super foco em alguma coisa e acho que a escola, a igreja vai educar meus filhos. Não é assim. Aí vai acontecer uma pandemia, uma crise, alguma coisa, meu negócio vai falir, eu vou culpar o outro. Não. Quanto tempo que você não avalia? Quanto tempo que eu não avalio? Quanto tempo que eu não avalio a minha saúde? Como estão minhas emoções? Que eu não pergunto pra mim como eu estou, o que eu quero? Estou caminhando em direção àquilo que eu quero? As riquezas não duram para sempre. Nem a coroa de geração em geração.
Quando o feno for removido, aparecerão novos renovos e se recolherão capim nos montes. Isso aqui é muito interessante, né? Se você lê assim, você fala, o que que tem a ver? O que que tem a ver? Tem a ver que para você viver o novo, você tem que tirar o velho. Ai, Samara, agora eu entendi. E você acha que eu entendi isso da primeira vez? É 3 anos lendo Provérbios. Em várias versões da Bíblia diferentes, para eu conseguir ter essa compreensão que eu tenho certeza que ainda é muito rasa de tudo que esse verso é capaz de nos ensinar. Quando o feno for removido, aparecerão os renovos. Você nunca morou na roça, você não sabe que feno é alimento de cavalo, você não sabe que o processo, e aí você não vai entender nada. Por quê? Porque é uma analogia de algo que era visto no passado. Aí o que você faz? Você dedica tempo para você aprender. Você vai lá e pesquisa, Google, o que é feno? O que é renovos? O que quer dizer? Lê em outra versão, está escrito de outra maneira. Mas isso depende de tempo e de interesse da sua parte, mas sua vida é tão corrida. Você tem tanta coisa para você fazer, que isso aqui vai deixando para depois. Não entendi, tá tudo bem. Fico com as notícias do jornal, que eu entendo muito bem. Fico com os reels do TikTok, fico com os memes da internet, que aquilo lá, minha mente, que tá ficando cauterizada, minha mente que tá ficando bitolada, que tá ficando alienada, entende muito bem. Porque a frequência é outra e é baixinha. É baixinha, é pra te manter no nível de tolo mesmo. De alguém que não sabe ter uma conversa inteligente. De alguém que não sabe sentar na mesa sem ter conversas vazias. De alguém que vai chorar na primeira ofensa que recebe. E que vai se ofender no primeiro olhar torto que você tiver. Porque você escolheu coisas que são rasas. Então você vai ser uma pessoa rasa, relacionamentos rasos, não vai entender muito de nada e só vai saber conversar do meme da vez que tá rolando aí na internet. E olha só, quando o feno for removido, aparecerão renovos. Então, para ter um novo, tem que tirar o velho, né? E se recolhe o capim dos montes. Então os cordeiros lhe darão lã e roupa, e os bodes serão vendidos para pagar o campo, e as cabras produzirão leite em abundância para alimentar você, alimentar a sua casa, sustentar suas servas. E assim nós terminamos. E o que esses últimos versos quer dizer? Quer dizer que o que Deus te dá, naquilo que Deus te dá, tudo tem proveito, nada tem perca. Nossa, mas você conseguiu entender isso desse texto que fala de bode e de cordeiro? Lê de novo, 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 repete, 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 abre em outras versões, pega lá, escreve com a caneta e deixa o Espírito Santo ir falando com você. Nada se perde. Eu tenho uma ovelha, ela me dá leite, depois me dá carne, depois me dá lã, e o pasto, eu crio os filhotinhos, e um vai pagar uma coisa, administração financeira, um é para eu comer, outro é para eu investir, outro eu pago o campo, então eu não tenho medo de dívida, eu já fiz uma dívida aqui para comprar o campo, e eu já, naquele campo mesmo que eu fiz a dívida, eu vou trabalhar para pagar ele mesmo. Você tá entendendo? Você esperando juntar dinheiro para comprar de forma segura e não sei o que, e não sei o que, e o Senhor querendo abrir acesso para você. Eu não vou me prolongar nisso aqui, o Espírito Santo vai falar com você. É um ano de maturidade, é a mensagem que eu tenho ouvido lá, onde eu congrego com os irmãos da Iarca aqui no Alphaville. E é um ano de maturidade e eu não vou tratar vocês mais como bebês. Vocês vão aprender a comer comida sólida aqui de Bíblia. Porque eu não quero mais que você sofra e pereça por falta de conhecimento.
Esse é um ano que nós vamos caminhar juntos. E os anos que o Senhor me escondeu, em que eu fiz isso em oculto, eu vou buscar aquelas pessoas a quem o Senhor quer agregar. Ele diz, fazei discípulos. E como eu faço discípulos hoje? É buscando pessoas que se conectam com aquilo que eu falo e que desejam aprender e que compreendem o meu modo de falar. E se não for comigo, fique em paz. O Senhor está preparando alguém para caminhar com você. E essa pessoa que caminhar com você vai te ensinar algo e você vai começar a ensinar outras pessoas. Porque o que eu sei pode ser nível 2. Não pode ser, pode não ser nível 7. Pode não ser nível 10. Mas pode ser nível 2. E no meu nível 2 eu ajudo quem está no nível 1. Quem está no nível 0. Não é verdade? Então o que eu tenho, eu sei que serve para alguém. E o que você tem serve para alguém. Olha, gente, já tá 10h19 agora. Eu quero que você faça um excepcional segunda-feira. Eu quero que você faça esse dia um dia maravilhoso. A vida é uma proporção 10/90, tá? 10% é o que acontece. E 90% é o que você faz com o que acontece. Para de botar a culpa nos outros. Pelas coisas que não estão legal na sua vida. Reavalia e vamos junto, tá? Gente, o meu livro está à venda. Nós abrimos 10 para venda com direito a caneca de brinde, gente. Uma caneca de brinde com a mesma capa do livro. Então você pode chamar aí no direct. Eu acho que a gente ainda tem umas 5 unidades. Vocês podem lá chamar. E vocês vão receber em casa o livro físico e a caneca pelo preço do livro. Tá? Depois vai ser só o livro por esse preço. Então, se você estava esperando aí meu livro começar a ser vendido para que você pudesse adquirir, agora chegou a sua hora. Conta a minha história, a gente ainda vai fazer algumas lives a respeito dele. Mas eu quero desejar que seu dia seja maravilhoso. E eu quero que você saiba que isso depende de você. Tá bom? Pega, compartilha. Alguma coisa que você leu aqui hoje, vai no grupo da família, lê para eles, sabe? Lê e fala, olha que legal que eu aprendi hoje. Olha que interessante que está escrito na Bíblia. A mulher que é goteira que pinga. Fala lá, compartilha com alguém. Eu sei que você aprendeu algo que você pode passar para alguém. Tá bom? Eu amo você. E amanhã a gente se vê às 9 da manhã. Aqui neste mesmo bate-canal. Nesse mesmo bate-horário. Beijo, tchau.